Ele lhe deu dinheiro para o ônibus, sem saber que ela era uma CEO milionária, e se apaixonou perdidamente por ele. A primeira gota de chuva se espatifou na calçada exatamente quando Olivia Hayes soltou um suspiro frustrado. Será que este dia poderia ficar pior? Ela abriu sua bolsa pela 100ª vez, vasculhando seus itens com crescente desespero: batom, um conjunto de chaves, um cartão de visita, mas nenhuma carteira. Seu celular estava descarregado. Ela apertou os olhos, tentando se recompor. Olivia se orgulhava de ter controle sobre sua empresa, sua vida, sobre tudo. Mas hoje, o universo tinha decidido testar sua paciência. Ela havia terminado uma reunião com investidores de alto nível mais cedo no dia, e em algum momento entre entrar e sair do táxi, sua carteira desapareceu. Sem cartões de crédito, sem dinheiro. Agora ela estava abandonada em um ponto de ônibus, a quilômetros de casa, sem como pagar a passagem. E claro, tinha começado a chover. Ela olhou para o céu, exasperada. Sério? A alguns metros de distância, Aiden Carter trocou o peso de um pé para o outro, observando casualmente o sofrimento da mulher. Ela não pertencia a este lugar. Não com aquele casaco de grife, não com aqueles traços afiados e confiantes que pareciam completamente fora de lugar, em um ponto de ônibus imundo no centro da cidade. Aiden havia passado tempo suficiente nesta cidade para reconhecer riqueza quando a via. O que uma mulher como ela estava fazendo em uma situação como essa? Ele percebeu como ela soltou um suspiro forte, os dedos apertando a alça de sua bolsa, como os ombros se enrijeceram, como se estivesse se preparando para a batalha. Claramente ela não era do tipo que pedia ajuda, mas agora precisava de uma mão. Olivia virou a cabeça, surpresa com a voz profunda e tranquila ao seu lado. Um homem estava ali, alto, magro, vestido com jeans desgastados e um moletom preto simples. Seus cabelos castanhos estavam ligeiramente bagunçados, e seus olhos azuis eram calmos e observadores. Não havia nada particularmente notável nele, exceto pela bondade em seu olhar. Olivia hesitou. Ela limpou a garganta. Perdi minha carteira. Aiden assentiu, como se já tivesse descoberto aquilo. Tem algum amigo por perto que possa te ajudar? Ela engoliu seu orgulho e admitiu. Meu celular está descarregado. Aiden soltou uma risada baixa. Dia difícil, hein? Olivia bufou. Você não tem ideia. Por um breve momento, Aiden ponderou sobre suas opções. Ele tinha exatamente $44,75 em seu bolso, o suficiente para mais uma corrida para casa depois de seu longo turno. Mas essa mulher, uma estranha, precisava mais do que ele naquele momento. Sem dizer mais nada, ele colocou a mão no bolso, tirou algumas notas amassadas e algumas moedas e as estendeu para ela. Aqui, disse ele simplesmente. Passagem de ônibus. Olivia piscou. Ela olhou para o dinheiro e depois para ele. Hesitou. Pessoas não faziam esse tipo de coisa. Não no seu mundo. Ela o estudou, procurando por algum sinal de segundas intenções, mas não havia nenhum. Apenas uma sinceridade tranquila. Finalmente, Olivia soltou um pequeno suspiro e aceitou o dinheiro. Obrigada. Aiden deu de ombros. São só alguns trocados. Mas para Olivia era mais do que isso. Deixa que eu te pago depois, ofereceu ela, já fazendo uma anotação mental para procurá-lo mais tarde. Aiden riu novamente, balançando a cabeça. Não se preocupe com isso. Apenas passe adiante para outra pessoa algum dia. Isso a fez parar. Ele não esperava nada em troca. Por algum motivo, isso fez seu coração apertar. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o ônibus chegou. Olivia hesitou por meio segundo. Então entrou. Ela olhou para trás, enquanto as portas se fechavam. Através do vidro embaçado pela chuva, viu Aiden ainda parado ali, com as mãos nos bolsos, assistindo o ônibus se afastar.
Ele não tinha ideia, nenhuma ideia de que acabara de dar dinheiro a uma mulher que poderia ter comprado toda a empresa de ônibus se quisesse. E pela primeira vez em muito tempo, Olivia sentiu algo inesperado. Ela se sentiu pequena e, por alguma razão estranha, não se importou. Olivia Reis não costumava pensar em estranhos depois de um único encontro. Sua vida era acelerada, estratégica e meticulosamente planejada. Não havia espaço para distrações, e ainda assim, enquanto ela estava em seu escritório na cobertura na manhã seguinte, revisando propostas, sua mente continuava voltando ao homem do ponto de ônibus, Aiden. Havia algo nele, algo genuíno. Ela conhecera incontáveis homens de terno, homens que mediam cada palavra, que nunca diziam nada a menos que tivessem algo a ganhar. Mas Aiden, ele havia dado seus últimos dólares sem hesitar, não porque esperava algo em troca, não porque sabia quem ela era, mas simplesmente porque ele era gentil. Ela suspirou, balançando a cabeça. Por que ela estava pensando nisso? Seus pensamentos foram interrompidos pelo interfone. Senhora Reis, a assistente de voz dela soou. Os chefes de departamento estão esperando por você na sala de conferências. Olivia exalou, alisando o blazer. Hora de focar. A sala de conferências zumbia com a energia corporativa habitual. Executivos murmurando entre si. O cheiro de café fresco pairando no ar. Olivia entrou, sua presença comandando a tensão instantânea. As conversas silenciaram. As cabeças se viraram. Ela tomou seu assento à cabeceira da longa mesa elegante, acenando para os chefes de departamento reunidos. Mas então algo chamou sua atenção. Uma figura familiar, parada no fundo da sala perto do painel de manutenção. Um homem com um macacão de trabalho azul marinho, ajustando casualmente uma caixa de ferramentas no chão. O ar de Olivia parou por um momento. Aiden. Por um segundo, ela pensou estar imaginando isso, mas então ele olhou para cima, seus olhos se encontraram, e nada. Nenhum sinal de reconhecimento, nenhum choque, nenhuma realização de que a mulher que ele ajudara na noite anterior estava sentada à cabeceira da mesa. Aiden simplesmente deu um aceno educado e voltou à sua tarefa, como se ela fosse apenas mais uma executiva em um prédio cheio delas. Olivia, por outro lado, sentiu como se o ar tivesse sido tirado de seus pulmões. Durante o resto da reunião, Olivia esteve apenas meio presente, seguiu os procedimentos, ouviu os relatórios, aprovou as propostas, mas na parte de trás de sua mente, ela continuava repetindo aquele momento. Aiden trabalhava ali, em sua empresa. Quais eram as probabilidades? Depois que a reunião terminou, Olivia ficou um momento, observando Aiden empacotar suas ferramentas e se preparar para sair. Ela não sabia por quê, mas algo dentro dela não queria que essa fosse a última vez que o visse. Com licença, chamou ela mantendo a voz firme. Aiden parou, olhando para cima. Sim, senhora. Olivia quase riu se ele soubesse. Qual é o seu nome? Aiden hesitou antes de responder. Aiden Carter. Olivia assentiu, como se ouvisse aquilo pela primeira vez. Há quanto tempo trabalha aqui? Cerca de 1 ano, ele disse, ajustando a pegada na caixa de ferramentas. Equipe de manutenção. Ele parecia desconfortável, como se não estivesse acostumado a executivos de alto nível, prestando atenção em pessoas como ele. Bom, ela disse simplesmente. Nos vemos por aí, Aiden. Ela se virou e saiu antes que pudesse pensar demais sobre isso, mas enquanto caminhava pelo corredor, não conseguiu tirar o pequeno sorriso que se formava no canto de seus lábios. Uma semana depois, Olivia se pegou inconscientemente procurando por Aiden, sempre que passava pelo prédio. Ela o avistava ocasionalmente, consertando uma lâmpada no teto, verificando uma unidade de HVAC. Mas ele nunca olhava para ela da mesma forma que ela olhava para ele, porque para ele,
Ela era apenas mais uma executiva. Então, uma noite, enquanto revisava e-mails, algo chamou sua atenção. Uma queixa de um funcionário, Aiden Carter. Problema de insubordinação alegada. Olivia franziu o senho, clicando no relatório. Segundo o documento, Aiden havia desafiado seu supervisor, Mark Grayson, sobre condições de trabalho inseguras. Seus dedos se encolheram ligeiramente. Claro, ela já conseguia imaginar. Aiden mantendo sua posição, se recusando a ceder, porque realmente se importava. Ela rolou para baixo, onde estava a ação recomendada. Suspensão. A mandíbula de Olivia se apertou. Isso não ia acontecer. Em minutos, ela redigiu um e-mail para o RH, de CEO Olivia Hayes. Assunto: revisão de Aiden Carter. Gostaria de revisar pessoalmente a queixa sobre Aiden Carter, antes que qualquer ação seja tomada. Até lá, nenhuma medida disciplinar deve ser imposta. Olivia Hayes. Ela apertou enviar. Aiden nunca saberia, mas isso não importava, porque Olivia não iria deixar um homem como ele ser punido por fazer o que era certo. Pela primeira vez em muito tempo, Olivia se viu ansiosa por pequenos momentos aparentemente sem importância em seu dia. Não reuniões de alto nível, não negociações de sala de conferências, não apresentações de investimentos, mas encontros aleatórios com Aiden Carter. Começou sutilmente. Ela passou a tomar um caminho mais longo para seu escritório, só para passar pelas áreas de manutenção. De vez em quando, precisava de ajuda com coisas que poderia facilmente resolver sozinha, como ajustar a temperatura de seu escritório ou consertar uma luz que piscava. E sempre que isso acontecia, Aiden aparecia. No começo, ele era totalmente profissional, reservado, impassível. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária corporativa. Mas aos poucos, isso foi mudando. Uma tarde, Olivia estava perto do termostato em seu escritório, franzindo a testa. Droga, isso travou de novo. Ela murmurou, justo quando Aiden passou. Ele levantou uma sobrancelha. Tem certeza de que não apertou o botão errado? Olivia bufou, cruzando os braços. Acho que sei como usar um termostato. Aiden deu um sorriso de canto de boca, entrando. Não sei. Você realmente parece alguém que poderia complicar as coisas. Olivia mordeu o lábio para não sorrir, enquanto ele, sem esforço, resetava o sistema. Aí está. Agora sua vida corporativa de alta potência pode continuar na temperatura perfeita. Ela revirou os olhos. Estou para sempre em sua dívida. Aiden riu. Vou colocar na sua conta. E foi assim que a barreira entre eles começou a cair. Com o tempo, Olivia soube mais sobre Aiden. Como ele trabalhava em 2 empregos para cobrir o aluguel. Como ele havia sonhado em ser engenheiro, mas nunca teve dinheiro para a faculdade. Como ele cuidava de sua irmã mais nova depois que os pais faleceram. Ele nunca reclamava da vida. Ele simplesmente aceitava. Olivia achava isso tanto admirável quanto incrivelmente frustrante. Ela queria dizer a ele que ele merecia mais, queria dizer que a vida não precisava ser tão difícil, mas sabia que Aiden não era do tipo que aceitava favores. Então, em vez disso, ela apenas ouvia, e em algum momento ao longo do caminho, ela deixou de vê-lo como apenas um cara da manutenção. Uma noite, Aiden estava terminando um turno tarde quando saiu para tomar um pouco de ar. Foi quando o viu. Olivia estava parada perto da calçada, conversando com um homem de terno preto elegante. Um momento depois, um carro de luxo parou. Sem hesitar, Olivia deslizou para o banco de trás. Aiden franziu a testa. Algo sobre aquilo parecia errado. Ela sempre se misturava no trabalho, vestida profissionalmente, mas nunca de forma extravagante, nunca agindo superior a ninguém. Mas aquele carro, aquela confiança inabalável, não fazia sentido, e pela primeira vez, Aiden se perguntou: quem exatamente era Olivia Hayes?
A resposta veio no dia seguinte. Aiden estava consertando uma máquina de vendas quando ouviu dois funcionários conversando na sala de descanso. Você viu a nova entrevista da Olivia? Um deles perguntou. Ah, sim, o outro disse. Ela é impressionante pra caramba, comandando uma empresa de bilhões aos 30 anos. Inacreditável. Aiden franziu o senho. O quê? Ele virou ligeiramente a cabeça, fingindo se concentrar no seu trabalho, enquanto a conversa continuava. Ela é bem diferente dos CEOs habituais. Um deles continuou. Sem grandes anúncios, sem escândalos, só muito inteligente e durona como o ferro. O outro riu. Sim, Olivia Hayes é uma força da natureza. Olivia Hayes. A pegada de Aiden na máquina de vendas apertou. Sua mente replayou todas as interações que tiveram, as conversas casuais, os pequenos momentos, e depois o carro de luxo, o jeito como ela se comportava. Ela não era apenas mais uma funcionária, ela era a CEO. E tudo isso, ele não fazia ideia até aquele momento. Aiden sempre achou que se considerava um bom juiz de caráter, mas isso o pegou de surpresa. Ele passou semanas conhecendo Olivia, achando que ela era apenas mais uma funcionária, alguém ambiciosa, mas pé no chão, alguém com quem ele podia conversar sem toda a pretensão do mundo corporativo. Agora ele sabia a verdade. Ela era a CEO, uma bilionária, uma mulher tão distante da sua realidade que era quase ridículo. E o pior, ela nunca lhe contou. Aiden não era ingênuo. Sabia que pessoas no poder raramente revelam quem realmente são. Mas Olivia parecia diferente, autêntica. Será que tudo isso foi um jogo para ela? Ela o estava brincando, se divertindo com o pobre cara da manutenção que nem sabia com quem estava falando? Aiden não sabia, mas uma coisa estava clara. Ele precisava se afastar. Quando Olivia viu Aiden, ela imediatamente percebeu a diferença. Sumiram o sorriso descomplicado, as provocações, o jeito como ele costumava olhar para ela como se fosse só Olivia. Agora, suas saudações eram curtas, suas palavras secas, e ele nunca mais ficava muito tempo numa conversa. No começo ela pensou que talvez estivesse imaginando isso, mas depois percebeu que se repetia. Toda vez que tentava falar com ele, ele arranjava uma desculpa para sair. Toda vez que se encontrava com ele, ele se recusava a olhar em seus olhos, e isso a machucou de um jeito que Olivia não esperava. Uma noite depois de mais uma interação estranha, Olivia se viu frustrada e inquieta. Tentou ser paciente e deu espaço, mas já estava na hora. Em vez de seguir direto para seu escritório, ela desviou para os andares inferiores, onde as equipes de manutenção trabalhavam. Ela não sabia o que esperava encontrar, mas quando virou a esquina, viu Aiden. Ele estava de costas para ela, a camisa levemente úmida de suor, com as mãos profundamente dentro dos mecanismos de uma unidade de ar-condicionado quebrada. O quarto estava quente, insuportavelmente quente, mas ele continuava trabalhando. Sua mandíbula estava tensa, sua concentração afiada. Por um momento, Olivia apenas o observou. Era assim que Aiden era, trabalhador, determinado, teimoso. E, no entanto, por trás de toda a sua força, ela conseguia ver o peso que ele carregava. Viu isso no jeito que seus ombros estavam tensos, na exaustão marcada em seu rosto. Sem pensar, ela deu um passo à frente. Precisa de ajuda? Aiden parou. Lentamente virou a cabeça, seus olhos azuis escuros com algo indescritível. O que você está fazendo aqui? A voz dele estava mais baixa que o normal. Olivia hesitou antes de se agachar ao lado dele. Achei que você poderia usar uma mãozinha. Aiden deu uma risada curta e sem humor. Claro, porque a CEO desta empresa tem tempo para consertar ar-condicionados agora. Olivia se estremeceu com o tom amargo em sua voz. Eu ainda sou a mesma pessoa, Aiden, ela disse suavemente. Ele exalou com força, passando a mão pelos cabelos. Não, você não é.
Olivia engoliu em seco. Eu nunca menti para você. Você não precisou, Aiden murmurou. Só me deixou acreditar em algo que não era verdade. Ela queria argumentar, queria explicar, mas antes que pudesse, Aiden se levantou, limpando as mãos nos jeans. Ele olhou para ela e então, realmente a olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez. E, em uma voz carregada com uma quietude final, ele disse: Nós pertencemos a dois mundos diferentes, Olivia. E então, sem mais palavras, ele se afastou, deixando Olivia sozinha no calor. Olivia Reis não era o tipo de mulher que se afastava de algo que queria, e agora ela queria que Aiden Carter entendesse que suas suposições sobre ela estavam erradas. Ela não se importava com o salário dele, com a diferença entre seus mundos, com qualquer uma das barreiras que ele tentava colocar entre eles. Mas Aiden, ele se recusava a acreditar nisso, e Olivia estava determinada a mudar a opinião dele. Uma tarde, Olivia fez sua jogada. Ela entrou na sala de manutenção onde Aiden estava revisando as ordens de trabalho e se recostou casualmente na moldura da porta. Ei, ela disse. Aiden mal olhou para cima. Ei, ela ignorou a frieza dele. Preciso discutir algo com você. Vamos tomar um café? Aiden finalmente a olhou, estreitando os olhos. Café? Olivia assentiu. Sim, você sabe. A bebida que as pessoas tomam quando precisam conversar. Ele a estudou, claramente cético. Depois de uma longa pausa, exalou e murmurou. Tá bom. Vitória. Eles se sentaram em frente um ao outro, em um café tranquilo, um mundo distante das salas de reuniões e da política corporativa. Pela primeira vez em semanas, Aiden não estava completamente fechado. Ele relaxou, nem que fosse um pouco. Eles conversaram, não sobre trabalho, nem sobre dinheiro, mas sobre coisas pequenas e ordinárias, filmes, livros, a cidade. E por um breve momento, Olivia se permitiu acreditar que as coisas poderiam voltar a ser como eram, antes de ele descobrir a verdade. Que talvez, só talvez, eles poderiam ser algo mais. Mas então a realidade bateu. Alguns dias depois, Olivia estava indo em direção à garagem de estacionamento quando ouviu a voz de Aiden. Ela não estava tentando escutar, mas algo no tom dele fez com que ela parasse. Ela é incrível, cara, Aiden estava dizendo. Mas eu não posso. Eu não vou ser esse cara. Outra voz, provavelmente um dos amigos dele, respondeu. Que cara? O cara que namora uma mulher como Olivia Reis e simplesmente... Aiden exalou com força. Passa a vida sendo uma nota de rodapé na história dela. O estômago de Olivia se revirou. Eu preciso fazer algo de mim mesmo primeiro. Aiden continuou. Eu preciso ser alguém por conta própria. Caso contrário, eu vou ser só o cara que ela ajudou. E eu não posso viver com isso. Houve uma pausa silenciosa. Então o amigo dele disse. E o que você vai fazer? A resposta de Aiden foi quieta, mas clara. Vou deixar ela ir. Olivia se sentiu anestesiada. Ela podia lidar com a rejeição, com a raiva, com a distância, com a teimosia. Mas isso... Aiden não a rejeitou porque não se importava. Ele a rejeitou porque não acreditava no que poderiam ser. E isso era algo que Olivia Reis não podia combater. Então, pela primeira vez em sua vida, ela desistiu. No dia seguinte, Olivia parou de procurar por Aiden, parou de tentar mudar sua opinião. Ela o deixou ir, mesmo que isso partisse seu coração. Aiden Carter pensou que afastar-se de Olivia Reis fosse a coisa certa a fazer. Ele se disse que seus mundos eram muito diferentes, que um relacionamento entre eles nunca funcionaria, que ela merecia alguém que pudesse ficar ao seu lado como um igual. Mas no momento em que ela parou de tentar, no momento em que realmente se afastou, tudo pareceu errado. No começo, ele se convenceu de que era apenas um período de adaptação, mas os dias se transformaram em semanas, e a sensação nunca desapareceu. Todas as manhãs,
Ele chegava ao trabalho e sentia a ausência dela. Nenhum encontro inesperado, nenhuma piada engraçada, nenhuma Olivia. E foi aí que ele percebeu. Ela nunca foi o problema, ele foi. Aiden passou tanto tempo pensando que Olivia o via como alguém inferior, que nunca percebeu que ela nunca fez isso. Ela nunca o desprezou, nunca o olhou de cima, nunca o tratou como nada menos do que seu igual. Ele foi o responsável por construir as barreiras entre eles. Ele foi o responsável por se recusar a acreditar que ela poderia amá-lo por quem ele era. Ele foi o responsável por afastá-la, e agora ela se foi, e a culpa era dele. Uma tarde, Aiden estava indo em direção à saída do prédio quando a viu. Olivia estava parada perto da entrada, conversando animadamente com um homem de terno caro. O cara era alto, bem apessoado, e se comportava com a confiança que exalava dinheiro. Aiden congelou. Algo dentro dele se torceu, doendo profundamente enquanto ele a observava. Olivia riu de algo que o homem disse, sua expressão relaxada, seu sorriso fácil. E naquele momento, Aiden percebeu que ela havia seguido em frente. Seu peito apertou. Ele realmente esperava que ela o esperasse? Achava que só porque não conseguia parar de pensar nela, ela faria o mesmo? Ela era Olivia Reis, uma mulher que poderia ter qualquer um, e claramente tinha encontrado alguém melhor. Aiden virou-se e foi embora, antes que ela pudesse vê-lo. Mas não importava o quanto ele tentasse se afastar. A dor o seguia. Aiden se jogou no trabalho, esperando que fosse uma distração. Não foi. Saiu com amigos, tentou conhecer novas pessoas, mas nenhum deles era Olivia. Em todos os lugares que ia, ele via lembretes dela, o café onde costumavam sentar, fingindo que era só uma conversa de trabalho, a máquina de vendas que ele estava consertando quando descobriu quem ela realmente era, até o maldito ponto de ônibus onde se conheceram. Finalmente, Aiden não aguentou mais. Ele precisava corrigir isso. Precisava contar a Olivia a verdade antes que fosse tarde demais. Era a noite do baile anual da Hayes Corporation, um evento gigantesco, com centenas de funcionários, investidores e VIPs reunidos em um elegante salão de baile, e Aiden não tinha nenhum motivo para estar lá, mas lá estava ele, na multidão, vasculhando a sala com o coração batendo acelerado. Então, ele a viu. Olivia estava perto do palco, vestida com um elegante vestido preto, totalmente composta enquanto conversava com um grupo de executivos. Ela estava deslumbrante e, pela primeira vez desde que a conheceu, Aiden não teve mais medo. Respirando fundo, ele deu um passo à frente. As pessoas começaram a notar. Sussurros começaram a correr pela sala. Um trabalhador da manutenção invadindo um evento de CEO, algo nunca visto antes. Mas Aiden não se importava. Ele foi direto até Olivia, parando bem em frente a ela. Ela piscou, surpresa. Por um momento nenhum dos dois falou. Então, antes que ele perdesse a coragem, Aiden disse: "Eu estava errado." A sala ficou em silêncio. Olivia o encarava completamente surpresa. "Eu estava errado em me afastar, errado em achar que você merecia outra pessoa, errado em acreditar que o que nós temos não importa." A respiração de Olivia falhou. Aiden deu outro passo mais perto. "Eu não me importo com as nossas diferenças", disse ele. "Eu não me importo com o dinheiro, com a empresa, ou com o que os outros pensam. A única coisa que me importa é você." Silêncio. Então, um sorriso lento e deslumbrante surgiu nos lábios de Olivia, e como mágica, as paredes entre eles finalmente caíram. Pela primeira vez em semanas, Olivia Reis sentiu algo que achava ter perdido. Esperança. Estava ali, na frente de Aiden, ouvindo suas palavras, vendo a determinação crua nos olhos dele. Era quase o suficiente para fazê-la acreditar novamente, quase, porque por mais que ela quisesse cair nos braços dele, dizer que estava esperando por aquele momento,
Ela não podia ignorar o medo que ainda persistia em sua mente. E se ele se arrependesse disso depois? E se, daqui a alguns meses, ele a ressentisse? E se fosse só um impulso, um grande gesto movido por emoções? Ela precisava ter certeza. Precisava saber que ele não iria embora novamente. Olivia respirou fundo, se compondo. Aiden, ela começou, sua voz mais suave do que o habitual. Ele deu um passo mais perto, esperando com os olhos fixos nos dela. Se você realmente significa isso, se realmente quer ficar comigo. Ela hesitou. Então acrescentou. Prove isso. As sobrancelhas de Aiden se franziram. Provar isso? Olivia assentiu. Você se afastou porque achava que não era suficiente, que precisava se encontrar antes que pudéssemos estar juntos. Ele engoliu em seco, lembrando-se das palavras que já havia dito. Ela continuou. Então, se você realmente acredita em nós, mostre-me. Mostre-me que está disposto a lutar por isso. Não apenas com palavras, mas com ações. Aiden a observou por um momento, e então assentiu, entendendo. Ele não discutiu, não pediu atalhos, simplesmente disse: Eu vou. Fiel às suas palavras, Aiden não esperou, não perdeu tempo. No dia seguinte, deu o primeiro passo e se inscreveu em cursos de negócios online. Ele trabalhou incansavelmente, equilibrando seu emprego de tempo integral com os estudos até tarde da noite. No começo foi esmagador, mas toda vez que pensava em desistir, se lembrava do motivo de estar fazendo isso, por si mesmo, por Olivia, pelo futuro deles. E sem que ele soubesse, Olivia estava observando. Embora não estivessem oficialmente juntos, Olivia nunca parou de se importar. Ela sutilmente movia algumas peças, nada muito óbvio, nada que ferisse seu orgulho. Uma recomendação aqui, uma pequena bolsa de estudos ali. Pequenas coisas que lhe deram oportunidades que ele não teria tido antes. Mas, principalmente, ela apenas esperava. Esperava para ver se ele realmente se comprometeria. Esperava para ver se dessa vez Aiden não iria embora. Ao longo dos meses, Aiden e Olivia continuaram em contato. Mensagens, encontros ocasionais para café, conversas à noite. Não havia rótulos, nem declarações de amor. Apenas duas pessoas esperando o momento certo. E, à medida que o tempo passava, Olivia começou a perceber que Aiden não estava apenas provando algo para ela. Ele estava provando algo para si mesmo. E foi aí que ela soube, talvez eles ainda tivessem uma chance. O último ano havia sido um dos mais difíceis e recompensadores da vida de Aiden Carter. Ele trabalhou incansavelmente, equilibrando seu trabalho, enquanto estudava até tarde da noite, se superando além dos limites que jamais imaginou poder alcançar. E agora, de pé em sua própria pequena, mas próspera, empresa de manutenção de tecnologia, ele sabia que todo o sacrifício havia valido a pena. Seu negócio não era grande, ainda não, mas era dele, construído do zero com suas próprias mãos, sob seus próprios termos. Ele não era mais apenas um trabalhador de manutenção na empresa de outra pessoa. Ele era seu próprio chefe e, mais importante, estava finalmente pronto. Pronto para lutar pelo que seu coração sempre soubera. Pronto para lutar por Olivia. Aiden estava sentado à sua mesa, encarando o pequeno envelope em suas mãos. Dentro estava um bilhete de ônibus. O mesmo tipo de bilhete que ele havia dado a Olivia meses atrás, quando ela estava sem dinheiro, perdida na chuva. Só que dessa vez, o bilhete não era para ela ir para casa, era para ela voltar para ele. Ele respirou fundo, e então escreveu uma nota em um pequeno cartão antes de colocá-lo no envelope. Eu mudei, mas uma coisa nunca mudou. Eu ainda te amo. E com isso, ele enviou. Quando Olivia Reis recebeu o envelope, ela quase deixou cair. Seus dedos tremiam enquanto ela cuidadosamente tirava o bilhete de ônibus e a nota. Sua respiração falhou por um longo momento, enquanto ela apenas olhava para as palavras. E então,
Antes que pudesse se questionar, ela pegou o casaco e correu. A cidade estava agitada enquanto Olivia corria pelas ruas familiares, seu coração martelando em seus ouvidos. Quando ela chegou ao ponto de ônibus, a viu. Aiden estava lá, com as mãos nos bolsos, parecendo exatamente o mesmo, mas de alguma forma completamente diferente. Ele havia crescido, se tornado o homem que sempre quis ser. Mas quando ele sorriu para ela, aquele mesmo sorriso familiar e irritante que parava seu coração, ela soube que ele ainda era o seu Aiden. Ainda o homem que lhe deu alguns dólares para a passagem de ônibus, sem saber que ela era uma milionária. Ainda o homem que a desafiou, a frustrou e a fez se apaixonar perdidamente. Ela não parou de correr, não hesitou. Ela se lançou nos braços dele. Aiden a agarrou, segurando-a com tanta força que parecia que nunca mais a soltaria. E dessa vez, ele não soltaria. Enquanto estavam lá, envoltos um no outro, a cidade continuava se movendo ao redor deles. Carros buzinando, pessoas correndo apressadas. O mundo não parou, mas para eles, aquele foi o único momento que importava. Olivia se afastou um pouco, olhando para ele com os olhos brilhando. Demorou, hein? Ela brincou. Aiden deu uma risada. Te avisei que não desisto fácil. Ela sorriu. Bom, porque eu também não desisto fácil. E então, com o mundo todo ao redor deles, ela o beijou, selando a promessa que ambos já sabiam. Dessa vez, não havia mais obstáculos, nem dúvidas, nem distância. Só Olivia e Aiden, juntos para sempre. Às vezes, o amor não é sobre de onde você vem ou o que você tem. É sobre quem você é e por quem você escolhe lutar. Aiden e Olivia vinham de mundos diferentes, mas no final, seus corações falaram a mesma língua, porque o verdadeiro amor não se importa com status, riqueza ou obstáculos. Ele simplesmente encontra um caminho. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Trouxemos histórias emocionantes e tocantes que nos lembram do poder do amor, da resiliência e da conexão humana. Aperte o botão de inscrever-se e ative as notificações para nunca perder uma história que toque sua alma. Obrigado por assistir e até a próxima história.